Gente, hoje eu vou ensinar um exercício prático para você saber como lidar com o medo de fazer uma mudança de carreira, uma mudança de vida, começar um novo projeto, qualquer coisa importante que você esteja querendo fazer na sua vida e esteja aí com um medinho de fazer. Eu vou trazer aqui um exercício prático para você conseguir lidar com isso. Deixa eu colocar aqui o nosso tema de hoje. Bem-vinda, Larissa! Que bom ter você aqui. Ué, peraí. Foi. Então, o nosso tema de hoje, como lidar com o medo de fazer uma mudança de carreira e de vida, né? Se você quer principalmente sair do emprego para começar a empreender, trabalhar com o que você ama, isso aí. E ó, já vou começar aqui, Larissa falando, né? Vamos eliminar o medo. Primeira coisa que eu já quero falar aqui é a gente começar a mudar esse pensamento aí de achar que a gente precisa eliminar o medo da nossa vida, porque primeiro que isso não acontece, né? Porque o medo, ele é um mecanismo de defesa nosso, ele é necessário para nossa sobrevivência. Então, sem o medo, a gente não estaria aqui, né? Ele serve para proteger a gente. Então, a ideia não é eliminar, mas aprender a lidar e não deixar que ele paralise, não deixar que ele seja mais forte do que aquilo que a gente quer fazer. A Larissa tá com medo de eliminar o medo. Então fica tranquila, porque justamente eu vou trazer aqui uma atividade prática bem simples, bem fácil de aplicar para qualquer medo que você tenha aí, né? Então essa atividade aqui ela vai facilitar muito esse processo, porque o medo ele se alimenta muito, né? Do desconhecido, né? Daquilo que é novo. Tudo que é novo pra gente tende a gerar um medo. Né, ele surge muito por conta disso, como um mecanismo de defesa que vem para proteger a gente daquilo que a gente desconhece, daquilo que a nossa mente interpreta como um risco, né, como um perigo, como algo que a gente não sabe muito bem como lidar. Por isso que sempre que a gente quer fazer algo novo, né, alguma coisa diferente, principalmente alguma coisa importante na nossa vida, alguma coisa grande, né, mudança de carreira, isso acontece demais, porque principalmente para quem já está há muito tempo aí, ou no mundo corporativo, ou no serviço público, tá ali já, construiu uma carreira ali, bate normalmente o medo de arriscar, de ir para um outro caminho, né? De começar uma coisa do zero, que nunca é do zero, mas a gente fica com essa sensação, né? De que tá meio que jogando fora uma trajetória para começar alguma coisa totalmente do zero, quando na verdade não é isso que acontece. A gente sempre tá ali, tudo que a gente já viveu, tudo que a gente já construiu contribui para a nova fase que a gente quer começar, né, na carreira ou na vida. Só que por ser algo novo, por ser algo diferente, o medo tende a bater. Né? Deixa eu ver aqui, o John falou, medo evita fazer merda, é uma proteção natural. Exatamente. Então, se a gente fica com essa ideia de eliminar o medo, tem essa questão, né, de que o medo ele é algo natural, é instintivo nosso e ele tem um propósito, né, de proteger a gente, de evitar que a gente faça besteira. E ele também, e se a gente fica nessa, a gente gasta muita energia lutando contra uma coisa que não é o que vai realmente fazer a gente conseguir chegar onde a gente quer chegar. Por isso que, em vez de tentar vencer o medo, ou acabar com o medo, eliminar o medo, o que eu sempre falo, né, é que a gente precisa desenvolver a coragem de agir apesar do medo, né? Que coragem, inclusive, não é o oposto do medo, né? Coragem significa você agir pelo seu coração, agir na direção daquilo que você acredita, né? E isso não tem a ver com medo. Uma pessoa corajosa, ela não necessariamente não tem medo de fazer as coisas. Acontece que ela vai apesar do medo, né? Ela vai com medo mesmo. E o medo, ele vai sumindo, né? Uma das coisas que faz o medo ir perdendo a força é justamente a ação. Então, por isso que a gente não pode esperar eliminar o medo para poder agir, né? A gente é agindo que o medo vai sumindo, porque as coisas vão ficando mais claras, aquilo que era desconhecido vai deixando de ser. Só que essa ferramenta que eu trouxe aqui hoje, ela já ajuda a você conseguir ir dissipando esse medo para poder começar a agir. Então é muito legal por isso. Meme do passarinho? Qual meme do passarinho, Larissa? Não sei se eu tô ligada. E olha que eu sou dos memes. Isso aí, ó, Coragem para Empreender, melhor curso. Obrigada, John. É isso aí, gente. Por isso que o nome do meu curso é Coragem para Empreender. E em nenhum momento ali eu falo sobre você
não ter medo, né? Eu dou todo o passo a passo e toda a estrutura para que você consiga fazer o que você quer fazer, para que você consiga colocar o trabalho que você ama no mundo, sem ter que ficar nessa neura de esperar o medo passar, porque se a gente fica nessa, a gente não faz nada, né? Ah, não sei qual é esse. Depois me manda no direct aí, Larissa, pra eu ver. Depois me mostra. Então, esse exercício, quem não pegou papel e caneta, pega aí. Porque é um exercício realmente prático, tá? Então, peguem papel e caneta. Então, enquanto vocês vão pegando aí, né? A primeira coisa é isso, né? A gente entender que o medo, ele é necessário. Então, não é sobre eliminar o medo, e sim agir apesar dele. E a segunda coisa é entender justamente isso, que o medo, ele se alimenta daquilo que é desconhecido, daquilo que é novo, daquilo que tá muito intangível ainda. Então, esse exercício que eu trouxe para vocês aqui, ele é um exercício que ele ajuda justamente a clarear as coisas e trazer perspectiva sobre aquilo que tá te assustando, para que você consiga agir com mais tranquilidade, agir com mais facilidade, dar os passos que você precisa dar na direção daquilo que você quer conquistar, tá? Oi, Everton, boa noite. Everton, gente, é uma pessoa, é o Diablo of the Cards, né, o arroba dele. É uma pessoa que é muito boa nesse assunto aí, de lidar com medo, principalmente de se expor, né? Então, vamos lá, papel e caneta aí. Eu quero que vocês façam, pega no papel de vocês, e eu quero que vocês façam, não vai dar pra ler muito bem porque vai ficar espelhado, mas eu vou falar o que vocês vão colocar em cada quadrante, tá? O importante é vocês colocarem na folha isso aqui, ó. Esse desenho que eu quero que vocês façam. 3 retângulos, né? Ou quadrados, como vocês preferirem. Um maior aqui no meio e mais 3 aqui embaixo. E eu vou explicar pra vocês o que vocês vão fazer em cada um, tá? Então, esse é o desenho que eu quero o layout que eu quero que vocês desenhem aí, tá? Então, o que vocês vão fazer? Deixa eu deixar, enquanto eu vou falando, vou deixar aqui pra quem tá entrando, né? Vocês vão fazer isso aqui no papel. Eu quero que vocês pensem no objetivo que vocês têm nesse momento, né? O John perguntou aí como descobrir o maior medo. Esse exercício ele já vai ajudar nisso. Porque o que vocês vão fazer? Vocês vão pensar em qual é o objetivo. Vou dar aqui como exemplo a transição de carreira, né? Que é o principal da galera que me acompanha aqui, mas você vai fazer com o seu objetivo aí do momento, aquilo que é desafiador para você, mas que você quer muito fazer. Tá? Vou falar aqui da transição de carreira, que é mais fácil e é o caso da maioria, de sair do emprego para poder viver do trabalho que ama, para empreender naquilo que ama, mas qualquer projeto novo que você tem aí, você vai colocar como seu objetivo, né? O objetivo que você vai usar aqui no exercício. E aí, o que você vai fazer? Nesse primeiro quadrante, o que está escrito aqui em cima, ó, é definir. Você vai escrever definir aqui. E aqui você vai colocar quais são os medos que você tem a respeito daquilo. Então, por exemplo, transição de carreira. Quais são os seus medos com relação a isso, né? Quando você pensa em sair do seu emprego para poder empreender naquilo que você ama. Eu tenho medo de não dar certo, do meu negócio não dar certo, eu não conseguir viver disso. Eu tenho medo de não saber vender o meu trabalho, não conseguir ganhar dinheiro com isso. Tenho medo de ter que voltar atrás, né, de me arrepender. Então você vai listar ali os medos que você tem. Você vai definir mesmo. É por isso que esse exercício ele é tão bom, porque você vai começar a tirar ali só do campo emocional, porque geralmente o medo ele fica muito num campo mais subjetivo, né? Você fica ali, você tem aquela sensação, só que na maioria das vezes a gente não para refletir sobre qual é de fato o nosso medo. A gente fica ali muitas vezes procrastinando, né? Se sabotando. Inclusive tem uma live aqui só sobre autossabotagem, eu acho que o nome tá no GTV, depois quem quiser assistir, eu acho que é sobre o que realmente te impede de alcançar seus objetivos, alguma coisa assim. É uma live recente em que eu falo especificamente sobre como funciona o nosso sistema de autossabotagem, e o medo ele tá ligado a isso, né? Então o medo ele gera essa autossabotagem, essa procrastinação, então faz com que a gente não consiga fazer aquilo que a gente precisa fazer. E esse exercício aqui, gente, só pra falar que eu esqueci de dizer, né? Esse exercício não fui eu que criei, tá? É o exercício de um cara chamado Tim Ferriss. É um exercício muito bom, né? É muito, muito legal pra vocês fazerem aí. Depois vocês podem até jogar no Google também, tem vídeo dele explicando em inglês, né? Não sei se tem com legenda, mas enfim. É um exercício do Tim Ferriss. E aí a primeira coisa que você vai fazer então é definir quais são os medos, porque isso já vai começar a trazer, né, à tona
Tá, transição de carreira, sair do emprego para empreender naquilo que eu amo. Do que eu tenho medo? Tenho medo de não ser uma boa empreendedora, meu negócio não dá certo. Enfim, você vai listar ali quais são, de fato, os medos, né? O que passa pela sua cabeça quando você pensa em fazer isso que você quer fazer. Quais são os medos que isso te gera. O segundo ponto, aqui no meio, você vai colocar prevenir, tá vendo? E aí você vai listar o que você pode fazer para prevenir que isso aconteça. Então você já vai começar, coloca aqui também para eu saber, né, quais são os medos que estão surgindo aí, para eu poder entender melhor e ajudar mais especificamente, né? Mas depois que você definir quais são os seus medos a respeito daquilo que você quer fazer, você vai colocar o que você poderia fazer, que tipo de ações você poderia fazer para prevenir que isso aconteça. Então, por exemplo, tenho medo do meu negócio não dar certo. Então, uma das coisas que você pode fazer para prevenir, eu posso estudar melhor o mercado, eu posso criar um planejamento estratégico bem feito, criar um modelo de negócio. Eu tenho medo de não saber vender meu trabalho, então eu posso buscar aprender mais sobre vendas, né? Buscar conhecimentos que eu não tenho ainda sobre esse assunto. Posso contratar um coach, é a coisa que eu mais recomendo, né, gente? Mas, enfim, tem várias ações aí que você pode fazer para prevenir que isso que você tem medo se torne uma realidade. E aí você já vai, nesse segundo quadrante, colocar aí, listar quais são essas ações, o que você poderia fazer para evitar que esse medo se tornasse realidade. Vai colocando aí para eu saber. A Vivian falou, maravilhosa forma de investigar. Gosto muito desse exercício. A Vivian botou, no meu caso atualmente, medo de investir e não recuperar a grana. Ótimo, então já coloca esse medo ali no primeiro quadrante, né, onde você vai definir, e ali no prevenir, o que você pode fazer para que isso não aconteça. Você pode estudar sobre investimento, você pode contratar uma pessoa que entenda do assunto. Então, tudo que for uma opção aí de ação, coloca aí. Larissa colocou prospectar, vender, focou nesses aí pro exercício. Então, se você tem medo, coloca o que você pode fazer sobre isso, né? Então, que tipo de coisa que você pode buscar, né? Em termos de preparo mesmo para você, né? Ou de ajuda que você pode buscar. Tudo que você pode fazer, de fato, né? São ações concretas, tá, gente? Nesse prevenir aqui, são ações concretas que você pode, de fato, fazer para que a coisa não vá pelo caminho que você não quer. Que legal! Vivian chamando a galera aí. Fico muito feliz, gente, quando vocês convidam outras pessoas para virem. Então, no terceiro quadrante, primeira coisa, né? Definir, prevenir. Nesse terceiro quadrante aqui, você vai colocar aqui reparar, né? Aqui em cima você vai escrever reparar. E aí você vai listar quais são as ações que você pode fazer caso esse medo se concretize, porque é uma possibilidade também, né? Então, caso isso aí que você tem medo que aconteça realmente se torne uma realidade, o que você pode fazer para remediar, né? Para poder reparar o dano ali. Então, no caso da transição de carreira, né? Você tem medo do seu negócio não dar certo. Aí vai que, mesmo prevenindo, realmente não deu certo. O que você pode fazer? Entrar em contato com pessoas que você conhece e buscar outro tipo de trabalho, tentar empreender numa outra área, enfim, coisas que você poderia fazer aí caso aquele medo realmente acabe se tornando uma realidade. Então a gente vai definir aí, essa parte de cima aí do exercício listar quais são especificamente os medos, né? Cada medo relacionado àquele objetivo. O que você poderia fazer na prática para prevenir que isso aconteça e o que você poderia fazer na prática também, caso isso realmente aconteça, para poder reparar aí o problema. Amo quando vocês mandam corações, gente. Manda coraçãozinho aí se vocês estão curtindo esse exercício para o Instagram e divulgando para mais gente, e para eu saber também que vocês estão curtindo. Então, a Larissa pediu exemplo de prevenção, né? Tudo que você pode fazer para evitar que isso aconteça, aquilo que você teme, né? Se você tem medo, por exemplo, do seu negócio não dar certo,
O que você pode fazer para prevenir que ele não dê certo? Você pode estudar mais sobre o seu mercado, você pode criar um modelo de negócio bem estruturado, com bastante, bem estratégico, né? Não só sair fazendo as coisas, né, na intuição, ali no achismo, e sim estudar para isso, se preparar para isso, planejar, estruturar a questão da transição de carreira, né? Medo de sair do emprego para empreender e ficar sem dinheiro, por exemplo. Esse é um grande medo, né? Por isso que eu sempre falo, né? A minha abordagem de transição de carreira é uma abordagem com foco em planejamento, né? Para que você justamente se previna com relação a isso, né? Porque eu sei que uma das maiores questões, que era minha também quando eu estava no mundo corporativo, era, putz, eu não posso sair simplesmente largando tudo, porque eu tenho conta para pagar, tipo, não dá para eu simplesmente sair largando tudo e ir tentando a sorte. Então, o que eu fiz foi começar a me planejar para isso, e é isso que eu trabalho com os meus clientes, né? Que a gente faça um planejamento para que a coisa seja de fato uma transição, né? Que seja algo ali gradativo, né? Que você vá fazendo, começando a desenvolver o seu negócio em paralelo com o seu emprego, tendo ali todo um plano de ação direitinho para você ir fazendo aos poucos, dando um passo de cada vez, até que você realmente chegue no ponto que você sabe que, pô, daqui tá tranquilo, eu tenho uma reserva financeira, meu negócio já tá começando a rodar, já tô me tornando empreendedora, já tô ali mais segura para poder, de fato, me dedicar 100% ao meu negócio e poder sair do meu emprego. Porque uma das coisas que mais trava, inclusive, nesse objetivo específico da transição de carreira, de você sair do emprego para empreender naquilo que você ama, é esse medo. Isso é uma das coisas que mais trava. Muitas vezes é até meio inconsciente, né? Tem muita gente que nem percebe que esse medo atrapalha tanto. Mas uma das coisas que mais acontece é esse medo de dar errado e ficar sem dinheiro, de ter que voltar atrás, né? Então, quando você faz esse exercício, fica muito mais palpável, né? Você consegue olhar melhor para cada ponto aí, colocar as coisas em perspectiva e justamente entender também que você pode prevenir que isso aconteça simplesmente por se planejar, por fazer uma coisa, né, bem pensada, criar um negócio bem estruturado, ir fazendo ele rodar. Travou? Não, acho que tá direito, gente. Deu uma travada aqui, mas acho que voltou, né? Então você vai criando ali um planejamento estratégico, né? Vai fazendo tudo acontecer enquanto você ainda está no seu emprego, vai guardando dinheiro para que você consiga fazer essa transição de uma forma mais tranquila, porque aí o medo ele fica muito menor do que se você pensa em simplesmente sair largando tudo, né? Então o seu medo, essa, por exemplo, é uma ação, essas são algumas ações para prevenir que a sua transição de carreira dê errado, né? Que o seu negócio dê errado, que você passe por isso, pelo que você tem medo que aconteça. Voltou? Ai, que bom. Ficou claro? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ah, que bom. Então, beleza. Então, quando a gente faz isso, fica muito mais tranquilo, né? A gente consegue visualizar melhor e já ir atrás de fazer aquilo que precisa ser feito. Até porque quando a gente pensa, né, transição de carreira, é um negócio muito grande, né? E chega a assustar, porque a gente sempre fica na cabeça meio que aquele 8 ou 80, né? Ou eu largo tudo, ou eu não consigo sair nunca da onde eu tô. E não precisa ser assim. E os medos todos vão surgindo e vão batendo e vai paralisando, né? Então, geralmente, ou a gente trava por conta do medo, ou acaba indo muito devagar, né? Dando passinhos muito pequenininhos ali, quando não precisa ser assim, né? E aí, então, próxima etapa do exercício é esse quadro aqui, né? Esse retângulo aqui no meio. Aqui, vocês vão escrever quais são os benefícios. Vocês vão escrever aqui em cima, né? Benefícios da tentativa ou de um sucesso parcial. Dá pra ver aí? Aqui no meio é isso que vocês vão colocar. Benefícios da tentativa ou de um sucesso parcial. E aí aqui vocês vão listar o que vocês ganham, né? Quais são os benefícios de você conseguir ter sucesso naquilo que você quer, né? Por exemplo, na transição de carreira, né? De você fazer uma transição de carreira bem sucedida, ou um benefício, ou de você ter um sucesso parcial, né? Que não era exatamente o que você queria, mas é algum sucesso, ou de simplesmente você ter tentado, mesmo que não dê certo. O fato de você tentar fazer, o que vai te proporcionar de positivo, né? Que benefícios que você vai ter com isso. Então, você vai aprender coisas novas, você vai se desenvolver enquanto profissional, você vai
fazer networking, você vai parar de ficar se questionando, e se eu fizesse isso, como é que seria? Será que daria certo? Será, né? Ficar sempre imaginando e nunca fazer de fato, né? Pra mim, esse daí já é um dos maiores benefícios, tá? De qualquer projeto, de qualquer coisa que a gente queira fazer, qualquer mudança, né? Porque a gente nunca tem garantia de nada, né? Então, o melhor que a gente pode fazer é prevenir e criar ali meio que o que a gente pode fazer para remediar, né? E um dos maiores benefícios para mim, né, é justamente esse, é você sair do e se, porque isso consome muita energia nossa e isso vai minando a nossa energia, né, e o nosso otimismo também, quando a gente passa muito tempo pensando, e se desse certo, e se eu fizesse, mas e se não for assim? Então a gente fica ali sempre nesse e se, né, imaginando como poderia ser, em vez de ir lá e ver como é que vai ser e fazer para dar certo e se comprometer para a coisa acontecer. Isso daí, pra mim, é uma das piores coisas, né? A pior coisa é você chegar no final da vida. Pra mim, eu penso muito isso, tá? E eu, como uma pessoa muito, muito, muito medrosa, né? Então, eu sempre falo isso. Eu falo muito de coragem, né? Eu falo de empreendedorismo. O nome do meu curso é Coragem para Empreender. Mas eu sou uma pessoa muito medrosa. A questão é que eu escolho todos os dias ser uma pessoa corajosa, ser uma pessoa que vai atrás do que acredita, apesar do medo. Nem sempre é fácil, tem vezes que o medo acaba sendo mais forte, mas a partir do momento que a gente vai se conhecendo e desenvolvendo mecanismos para lidar com isso, vai ficando mais fácil, né? E é uma construção diária. Então, a pior coisa pra mim, uma das coisas que mais mexe comigo é isso, né? Eu não quero chegar no final da minha vida pensando, e se eu tivesse feito? E se eu tivesse ido? E se eu tivesse arriscado? E se eu tivesse tentado? Como teria sido? Então, vocês vão ligar ali, exatamente, ó, o John falou, eu nunca perco, ou eu ganho ou aprendo. Exatamente. Exatamente assim. Esse é um dos pensamentos assim que a gente mais precisa ter, né, para conseguir ir atrás do que a gente quer, porque é a maior verdade, né? Você não perde nunca, mesmo quando o resultado não é o que você gostaria que fosse, você vai aprender alguma coisa, aquilo vai te trazer algum tipo de benefício. Então, esse quadrante do meio é para você listar todos os benefícios, qualquer coisa que vier à sua mente, tá? Que você sente que vai ser um ganho para você, que vai ser positivo de simplesmente de você conseguir de fato aquilo, né? Então, o que você ganha por conseguir trabalhar com o que você ama, por colocar o trabalho que você ama no mundo, por conseguir viver desse trabalho, o que você ganha de fato caso isso dê certo e o que você ganha simplesmente por arriscar, por tentar, por experimentar, por se dar a possibilidade, a oportunidade de ver como vai ser. Ai, que bom, Larissa. Ó, Larissa botou assim, quê? O e se é mais doloroso do que o medo. Já fui curada, que bom. Exatamente, gente. Uma das piores coisas é isso, né? E tem até estudos, né, que falam, né? Tem pesquisa mesmo que fala que uma das coisas que as pessoas mais se arrependem... A gente se arrepende muito mais no fim da vida do que a gente não fez do que a gente fez. Isso é muito forte, né? Porque realmente é um dos maiores arrependimentos. É muito mais comum as pessoas, quando chegam no final da vida, se arrependerem do que não fizeram do que do que experimentaram, testaram, arriscaram, erraram, né? Então, coloca aí. Quais são os benefícios de você conseguir fazer isso ou de você simplesmente tentar fazer, né? De você se movimentar, de você arriscar, de você experimentar e se permitir fazer aquilo que você quer fazer. E aí, uma parte que é assim, a que a gente menos para prestar atenção, o que também faz toda a diferença, é essa parte aqui de baixo, esses 3 quadrinhos aqui de baixo, em que você vai colocar aqui 6 meses, 1 ano e 3 anos. Nesses 3 quadrinhos aqui de baixo, é isso que você vai colocar. Peraí, não foca direito aqui, né, gente? Então, ó, 6 meses, 1 ano e 3 anos. Nesses quadrinhos, o que você vai colocar aí nesse de cima, né, nesse do meio, a gente colocou quais são os benefícios de você fazer ou de você simplesmente tentar. Aqui embaixo é o contrário, a gente vai colocar o que você perde se você não tentar, se você não fizer. E aqui a gente vai gerar ainda mais perspectiva, porque geralmente a gente só olha, o medo faz com que a gente só olhe para aquilo que a gente pode perder se a gente
for atrás do que a gente quer, né? Se a gente arriscar. Só que a gente não olha para um outro lado que é fundamental e que é o que, né, ferra a nossa vida, né? Quando a gente não olha, que é o que a gente perde por não fazer. E aí aqui você vai colocar no tempo, né? Não só agora, porque hoje você de repente não perde nada se você não faz aquilo que é importante para você. Mas e como é que vai estar a sua vida daqui a 6 meses? E daqui a 1 ano? E daqui a 3 anos? Como é que vai estar a sua vida? O que você vai perder se você não fizer aquilo que você quer fazer? Se você não for atrás do que você acredita. Então, se você não fizer a sua transição de carreira, por exemplo, né, que é o exemplo que a gente está usando aqui, daqui a 6 meses, como é que você vai estar? Daqui a 1 ano? Daqui a 3 anos? E, gente, isso é muito forte, né? A Larissa colocou. Exatamente. Porque sabe o que acontece, gente? E eu vou falar aqui muito por experiência própria, né? Porque, assim, o meu perfil, eu sou uma pessoa extremamente indecisa, né? Eu venho melhorando isso, mas é uma característica que eu venho trabalhando para melhorar. Eu sempre fui muito indecisa. E o que isso acontece? Às vezes a gente tem a sensação, principalmente as pessoas que têm mais dificuldade de tomar decisão, que são mais planejadoras, que são mais analíticas, então são pessoas que geralmente pensam, né, se enganam achando que não tomar uma decisão tá ali mantendo ela, né, na boa, né? Tô aqui no que eu já conheço, tô na minha zona de segurança, na minha zona de conforto, então não decidir faz com a gente se engana achando que não tomar uma decisão mantém a gente na boa, né? Mantém a gente ali numa situação confortável. Só que não tomar uma decisão também é uma decisão. Você não fazer algo também tem um preço, também tem implicações, também tem consequências. A gente acha que só tem consequência aquilo que a gente faz, né? A mudança que a gente quer fazer, a gente sabe que vai trazer consequências para nossa vida, positivas ou negativas, mas a gente tem isso claro pra gente, que tomar uma decisão, fazer uma mudança, começar um projeto, vai trazer consequências. E a gente se engana achando que não fazer não vai trazer consequência nenhuma, só que vai. Tá? E normalmente o preço é bem alto, porque aqui vocês podem colocar tanto o que vocês deixam de ganhar financeiramente, mas emocionalmente também, né? Então, essa coisa do e se tá muito conectado com isso, né? Então, por exemplo, se você for atrás e fizer aquilo que você acredita, você sai desse e se, né? Você para de ficar imaginando como seria e, de fato, valida, né? Se deu certo, se não deu, como é que foi, se você curtiu, se você não curtiu. Você tem alguma coisa palpável ali para poder, né, saber como é que foi, né? Para parar de ficar imaginando. Agora, quando você não faz, aquele si vai se tornando cada vez mais incômodo, né? Então, em 6 meses aquilo tá incomodando mais, em 1 ano tá incomodando mais, em 3 anos mais ainda e no longo prazo ainda mais, porque aqui a gente ainda tá falando assim de curto, médio prazo, né? Nem tô falando do longo prazo. Então, quais são as implicações disso na sua vida? Por exemplo, quando eu ainda estava no meu emprego, eu sempre falo, né? Quem conhece a minha história sabe que eu estava num ponto que eu estava tão insatisfeita com a vida que eu estava levando que eu já estava quase entrando em depressão. Eu realmente estava assim já num ponto que, né, de chorar no banheiro do trabalho, de não ter ânimo para ir trabalhar, de não ter mais muita vontade nem de fazer as coisas que eu gostava nos meus momentos de folga. Então eu já estava ali num ponto que se eu não tivesse tomado uma atitude, não tivesse mudado, não tivesse começado a ir atrás do que eu realmente queria para mim, eu ia entrar em depressão. Era fato, já estava nesse caminho. Então, são coisas aí que a gente tende a não perceber, a não colocar em perspectiva, só que o incômodo que você tem hoje, se você não faz nada a respeito dele, ele vai só aumentar, ele não vai sumir do nada, né? Você não vai deixar de sentir de repente. Se você está incomodada, se você já sabe que a vida que você tem hoje, ou que a carreira que você tem hoje não é o que você quer para o seu futuro, se você olha para o seu futuro e você não se vê mais na situação que você está hoje, cara, você precisa fazer alguma coisa, um pequeno passo que seja, né? E eu sempre falo disso, de você fazer pequenas ações, né? E não precisa ser um mega salto, né? Mas você ir fazendo pequenas ações que te coloquem no caminho que você quer, é o que vai te tirar dessa situação, obviamente, né? Só que a nossa mente, ela não funciona só racionalmente, né? A gente tem todo esse lado emocional que atua sem que a gente perceba. Então, esse exercício, ele é maravilhoso porque ele traz perspectiva, né? Ele coloca luz sobre aquilo que tá só ali no nosso inconsciente, na maioria das vezes, fazendo com que a gente não
vá na direção que a gente quer ir, com que a gente não dê os passos que a gente precisa dar para chegar onde a gente quer chegar. Então, como isso tudo fica muito intangível, muito obscuro ali na nossa mente, né? Fica mais ali no campo emocional e na maioria das vezes a gente não sabe nem por que a gente está procrastinando alguma coisa, por que a gente está se sabotando. Quando a gente coloca no papel desse jeito estruturado e traz para o racional, traz para uma coisa palpável, define ações, a gente consegue ver com muito mais clareza o cenário como um todo, né? Não só o que a gente quer conquistar, mas quais são os nossos medos, o que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça, caso isso realmente aconteça, né? Como que a gente pode fazer para prevenir, porque a gente também acha que às vezes, se isso acontecer é o fim do mundo, né? E não é. O que a gente ganha por simplesmente experimentar, se permitir, tentar fazer, e quais são as implicações na nossa vida, de uma maneira geral, se a gente não fizer nada, se a gente não tentar, se a gente não se arriscar, se a gente não experimentar o que vai acontecer, o que a gente perde, como é que vai ficar a nossa vida, como é que a gente vai ficar, né? Uma coisa é certa, né? Como eu falei, se você tá insatisfeita, se você já sabe que você não quer a vida que você tem hoje, se você olha para o futuro e não se vê mais nessa situação, se você não fizer nada para mudar, a coisa só vai piorar. Você vai ficar cada vez pior e a sua autoconfiança vai diminuindo, a sua autoestima vai diminuindo, porque quanto mais você demora para fazer uma coisa que você quer muito fazer, que você já sabe que é o que você quer, quanto mais você demora para fazer isso, mais você vai se sentindo incapaz de fazer, né? E, na verdade, é só você colocar um pouquinho de perspectiva aí, né? E ir se movimentando, nem que seja um passinho por dia. Um passo por dia já te tira do lugar, gente. Um passo por dia, no final de um mês, são 30 passos que você deu, que às vezes você está esperando uma virada, uma mudança, né, muito radical, que não precisa ser necessariamente assim. Deixa eu ver aqui, Larissa falou, gente, essa live era tudo que eu tava precisando nesse momento, como se tivesse feito só pra mim, fantástico, amei, Larissa, que bom que esse conteúdo te ajudou. Eu gosto muito mesmo desse exercício, eu vou colocar aqui de novo, né, como é que fica, né, o desenho. Então, recapitulando, você vai pensar no seu objetivo do momento, né, vai colocar, primeiro você vai definir quais são os seus medos, né, de forma bem destrinchada, bem clara, quais são os seus medos com relação a isso, o que você pode fazer na prática para prevenir que isso aconteça, que ações você poderia ter para remediar, né, para poder reparar esses problemas aí, o que você não quer que aconteça, quais são os benefícios da tentativa ou do sucesso total ou parcial, né, de você ter feito, e o que você perde em 6 meses, em 1 ano, em 3 anos, caso você não faça. Quais são as implicações da inação, né, de você não fazer, de você não ir atrás. Isso aqui é uma estrutura completa para você conseguir, como eu falei, trazer essa clareza, colocar tudo em perspectiva, conseguir olhar muito claramente para aquilo que você quer fazer e não está conseguindo por conta do medo. E deixa eu só ver aqui, gente, não ficou aqui, né, o título da live. Pronto, agora acho que não sei. Acho que não tá fixando não, mas bom, isso aqui traz toda essa visão, toda essa perspectiva sobre o que tá em jogo, né? Acho que essa é a questão, você conseguir entender claramente o que tá em jogo, o que você ganha, o que você perde, o que realmente está te paralisando ou te atrasando, te incomodando, como que você pode lidar com isso, o que você pode fazer de fato na prática para que isso não seja um problema, para que isso não aconteça. E o mais interessante, gente, é que uma coisa que eu fui aprendendo muito, né, ao longo dessa minha jornada aí de mudança de carreira e de vida, é que quando a gente coloca perspectiva sobre as coisas e começa a ver qual que seria o pior cenário, né, o que pode acontecer de pior, a gente começa a ver que, na maioria das vezes, o pior cenário nem é tão ruim assim, e nem é uma coisa assim tão mirabolante que a gente não seja capaz de lidar. E muitas vezes o pior cenário é o que a gente já está vivendo no momento. Essa coisa do e se, a insatisfação, a inquietação, muitas vezes o pior cenário já é o cenário atual, né? Não é algo que poderia acontecer. Às vezes o pior cenário não é tão ruim assim. Começa a pensar e vocês vão ver, né, que muitas vezes o pior cenário não é
tão ruim quanto tá ali na sua cabeça, quanto o medo faz parecer na sua cabeça. Porque na nossa imaginação, tudo parece pior. Né? Tudo, sabe, assim, quando a gente às vezes chega em casa de noite, começa a ouvir um barulho, a gente já começa a imaginar todas as piores coisas possíveis, né? Quando vai ver, foi, sei lá, um bicho que passou por uma lata de lixo e fez o barulho. Mas na nossa cabeça já era mil outras coisas, né? Então o medo, ele faz muito isso, né? Ele coloca a gente ali num estado que faz com que a nossa mente, ela começa a criar um monte de coisa ali que, tipo, normalmente é muito pior do que a realidade. Então quando a gente vai trazendo colocando perspectiva nas coisas, vai ficando tudo mais claro e mais fácil da gente conseguir se movimentar e não ficar paralisada, né? Não ficar na inércia, não ficar sempre adiando, sempre deixando para depois os nossos sonhos, né? E não ficar procrastinando a nossa vida, né? O que a gente realmente quer para nossa vida, porque essa parte de baixo, de você imaginar como que vai ser os próximos 6 meses, 1 ano e 3 anos, caso você não faça aquilo que você quer fazer, isso é muito forte, né? Ele traz realmente, assim, uma visão que a gente não costuma ter, porque a gente tende a se enganar e achar que a única coisa que pode trazer algo de negativo é a gente arriscar algo novo, né? Quando muitas vezes o pior cenário é justamente o contrário, é a gente não fazer. Beleza, gente? Alguma dúvida? A Larissa falou, muitas vezes o pior cenário já é o que estamos vivendo no momento, exatamente. Só que o que acontece? O cenário que a gente está vivendo, a gente já está acostumada, né? A gente já conhece, é ruim, mas a gente já sabe como funciona, né? Então, para nossa mente, depois assistam, quem não assistiu, assiste a live em que eu falei mais especificamente sobre autossabotagem, que tá aqui no IGTV, porque nessa live eu expliquei melhor como é que funciona, né? Mas a nossa mente, ela quer simplesmente fazer com que a gente economize energia e se mantenha vivo, né? Sobreviva. Então, para nossa mente, o objetivo não é ser feliz, não é ser realizado, não é nada disso, não é crescer, né, na vida, se desenvolver, não. O objetivo da nossa mente é simplesmente a sobrevivência, economia de energia, sobrevivência. Então, para ela não importa se a gente está mal, se a gente não está feliz, se a gente está triste, desde que a gente esteja minimamente seguro, né? Aquilo que é conhecido passa para a gente a sensação de segurança. Então, a gente tende a ficar preso naquilo. Então, a gente precisa começar a trazer mais perspectiva aí para as coisas, colocar as coisas no papel de fato, né? Tangibilizar, sair do emocional e desse lado mais subjetivo e trazer para uma coisa mais palpável, né? Isso para mim é muito importante. Eu gosto muito de o máximo possível, porque tem algumas coisas que são mais estratégias mentais, né? Mais psicológicas, mais internas, mas o máximo que a gente consegue tornar prático, eu gosto muito, porque eu acho que facilita, eu acho que tira a gente desse lado irracional nosso, que é muito ligado à questão da sobrevivência, porque se a gente tá buscando uma vida com mais realização, mais liberdade, mais propósito, né, mais significado, brilho no olho, alegria, realização, a gente precisa sair desse piloto automático de ficar simplesmente fazendo ali aquilo que a gente aprendeu que é o certo, simplesmente buscando sobreviver. E para isso é fundamental a gente trazer as coisas mais para esse campo do mais tangível, né? Mais prático, mais palpável. Larissa, noite de coaching necessário. Obrigada. Ai, que bom. Obrigada você pela presença. Gente, esse é o exercício, né? Eu vou deixar essa live salva, depois vocês podem também ir fazendo com calma, ir pausando, vão fazendo aí com calma e depois me contem como é que foi fazer o exercício, o que vocês perceberam que vocês não estavam percebendo, como que vocês estão se sentindo depois de colocar tudo no papel. Não deixem de fazer, né? Porque o que vai fazer diferença, eu tô trazendo aqui um exercício, gente, que é assim, que eu trabalho com clientes, com alunas, faz parte do meu curso. Então, é algo assim que vocês têm aí na mão de vocês para que vocês consigam já fazer e já ter um bom resultado, né? Já conseguir sair dessa coisa da paralisia do medo, né? Então, aproveita, vai assistindo aí, vai pausando, vai fazendo, não deixa de fazer, porque vocês vão ver o quanto que isso vai trazer assim, mais perspectiva, mais clareza, mais leveza e vai facilitar demais a movimentação, né? Vai facilitar com que vocês entrem em ação na direção do que vocês querem conquistar. Beleza? Então, gente, essa live acho que foi até mais curtinha que o normal, né? Não muito. Um pouquinho mais curta que o normal.
Mas tem muita coisa aí para vocês fazerem aí, colocarem a mão na massa com calma, cada um aí no seu ritmo, né? Então, obrigada pela presença, espero que vocês aproveitem esse conteúdo. Um beijo e até a próxima live.